Minha mensagem das professoras, a gente sabe que hoje é dia das professoras, não pode deixar de não passar batido, né? E então, minha primeira professora, eu tinha 7 anos, ela no interior, ela chamava Gabriela Rosa, né? Que é a minha primeira professora, é a falecida, então a gente já lembra até hoje dela, né? Dela na mente, né? E, então, isso aí a gente faz uma homenagem a todas as professoras hoje, porque hoje é dia das professoras e a gente sabe que a professora é uma classe aí que trabalha demais, né? E ganha um pouco, né? E então a gente sabe aí que as professoras, sem a professora, ninguém chega nas alturas. Então, tudo que estão naquelas alturas é através das professoras, né? Através do professor, né? É isso aí que então, o professor é como uma areia, né? A água vai, a espuma vai e a professora fica quieta ali naquele salarinho. Então, a professora é como uma areia. A água vai, cresce, né? As espuma vai embora e a areia fica, né? E, então, a gente sabe que a professora, para mexer com nossos filhos, não é brincadeira. Então, antigamente, a gente era muito obedecida, professor considerado demais professor, até como a mãe, né? E ela poderia até usar aquela régua, bater na mão da gente, a gente nunca precisou, porque os meninos de antigamente eram os meninos que eram submissos a professora, considerava como uma mãe. Então, os meninos hoje em dia, a gente já vê aí que menino aí de 4 5 anos já está respondendo, já está, né, não está assim legal, né? E então, pô, a gente professor como ganha pouco, eu era ajudante de caminhão, então nas estradas aí, muita professora pedia carona, então eu subia para cima da carga lá e dava meu lugar cá para a professora, costuma ir 3 professoras, né? Nessas beiradas de BR, pedindo carona, porque antigamente não tinha vaga de transporte, esses trem, e ela como ganhava pouco, ela vivia mais de carona e por aí para esse mundo afora. Então eu já fiz demais isso, subia para cima da carga e dava um lugarzinho para a professora ir até o seu local, as vinhas daquela cidadinha lá para dar aula naqueles interiorzinhos e não tinha 11 talvez, suficiente e dependia de uma carona de alguém, né? Então, isso aí a gente fiz, já fiz muitas vezes isso aí, e a homenagem à professora aí, a gente sabe o que é, né? A gente vê adolescente, assistente tudo respondendo, arranhando os carros das professoras e através do professor o camarada chega lá em cima, porque se o camarada nunca saber nada, ele vai ficar sempre rastejando cá para baixo. Então, era uma classe que era para ser muito respeitado, e como a gente vê que não é respeitado hoje em dia, né? Nem pelos políticos vê ninguém, né, não respeita, né? É porque os políticos aí vê que o salário dessa é um salário muito baixo, né? Tem muito professor que estuda, que vem de outros lugares, de outras cidades para dar aula na nossa cidade, nossa daqui sai para outro lugar, tem outro professor que sai de casa às 5 horas da manhã e chega em casa 9, 11 horas da noite, porque a vezes tem que dar 2 horários, dependendo da distância que ela está, não tem como vir em casa para coisa, então a professora ela vendo mais de comida de marmita por aí e aquele sufoco, né? Então, para ganhar um dinheirinho tem que ter 2, 3 escolas, igual muitos fazem por aí, né? O professor, que a gente fala, professor é professor, né?
que começou mais com professora, a gente com a professora, mas tem o professor também, que é do mesmo jeito, né? E então a situação deles são essa, né? E talvez tem professor que não tem um cafezinho na escola, né? Tem esse detalhe, tem professor aí também que fica durante as aulas aí sem poder ir no banheiro, dedicando as nossas crianças, né? Que já sai da sala um pouquinho, os meninos viram com a bandeira, que é perigoso até brigar e subir em cima da mesa e machucar, então é uma responsabilidade demais, né? Tem minha esposa aqui que é conhecida como Tia Marta, é a professora também, a gente vê aí o correria dela, que ela tem vez que ela fica até na fase de 11 horas da noite sem fazer trabalho para poder apresentar no outro dia, né? Então, uma correria doida que a gente observa aqui, sempre a gente ajuda ela a fazer algum trabalho para apresentar também, porque a gente vê que é muito trabalho para apresentar, então a situação é isso. E a minha esposa, como é professora, já tem muitos alunos aí que já é formado em engenheiro e outros cargos altos aí, né? E eu tenho a menina que eu olhava sempre lá, que é babá, um é professora, a outra médica também, então é gente que já está no ramo, né? E então a gente deseja muito, né? Muitos anos que eu estudo, né? Por fase de correria para tratar dos filhos e agora a gente voltou para estudar um pouquinho, a gente está lá em jovens adultos, né? E na EJA, então a gente está lá e eu tenho uma professora também que é muito boa, lá, muito atenciosa, ensina, bem ensina. Eu creio que talvez eu possa aprender mais alguma coisa que eu preciso de aprender uma coisa, não para serviço, mas assim, até para uma viagem faz falta a gente saber um pouco, né? Apanhar um ônibus, né? Saber um pouco, até para conversar. As mensagens que você vê que é muito falhado, porque por falta até de uma leitura suficiente, né? Que poderia a gente ter, que já tem muito tempo que a gente vê que é priorizante, mas nesse correria aqui de dia a dia, para a gente ter uma casinha para morar, e já fui casando para ter filho e a gente ficou por conta disso aí, não deu para estudar mesmo, né? Já fui em muitas escolas aqui, mas não consegui aprender a nada direito, né? Então, a gente sabe um pouquinho de algumas contas, escrever o nome da gente, mas e agora a gente vai ver se a gente consegue estudar um pouco, né? Fazer o mesmo o primeiro grau, né? Porque eu acho que faz muita falta hoje em dia, até para você ter uma conta bancária, ter um olhar no celular, né? No computador, se você não tiver aí um basezinho, você vai ficando para trás na tecnologia, né? A tecnologia já está um pouco avançada, então a gente tem que aprender um pouco para poder, pelo menos, acompanhar os filhos da gente, mais ou menos, né? Porque não vai ficando meio difícil a situação, né? E então precisa um pouco, aprender um pouco. Então lá a gente está lá, né? É muito bom lá, a escola lá, né? O pessoal, a equipe lá são muito boas, diretoras, a secretária, todo mundo lá, as cozinheiras, as faxineiras, e todo mundo lá é 100% lá nessa escola lá, né? Então eu estou lá e estou conhecendo novos grupos, né? Que já tem bastante gente lá, então vai tendo conhecimento. Se eu estou em casa assistindo uma novela, um filme, então a gente está deixando de assistir uma novela, um filme, para poder aprender um pouquinho, que é muito interessante, quer ver? Um dia a gente precisa ir em outro país, pelo menos você tem que aprender um pouco, para poder, pelo menos, se conhecer alguma coisa em outros países, né? Porque talvez o sonho da gente pode chegar a conhecer um outros países, de uma hora para outra a gente ganha um jogo, não
faz uma loteria, ganha um joguinho aí, então você não tem nem jeito de dirigir seu dinheiro se você não saber um pouquinho. Então isso aí nunca que é tarde a gente aprender um pouquinho, mas depois te fala mais um pouquinho e eu desejo muita felicidade para todos os professores, professoras aí do nosso planeta Terra, né? Que é uma classe aí que ganha muito pouco, né? Uma classe muito sofrida, mas que Deus vai abençoando com pouco que elas ganham, dá para sobreviver, né? Depois a gente fala mais um pouquinho. Uma boa tarde.